Hoje eu quero ver com você uma declaração que Ana pegou e teve uma ação correspondente. Essa passagem está registrada no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 até uma parte do capítulo 2, conta a história de Ana, que veio a ser a mãe do profeta Samuel. E ela e o esposo tinham um comportamento padrão, do jeito que Deus aguarda que tenhamos. Eles não revidavam ofensas, eles aguardavam em Deus e o principal, colocaram fé naquilo que Deus falou. A gente vê aqui no primeiro capítulo, dos versículos 17 até o 20, a gente vê a ação correspondente que Ana teve diante da palavra do sacerdote. Ela estava bem amargurada, foi ao templo porque eles subiam de ano em ano e ela orava a Deus. Quando ela estava orando no templo, nessa época, ela se rasgou diante de Deus a ponto das pessoas acharem assim, o próprio sacerdote, que era uma autoridade sobre a vida dela, achou que ela estava embriagada porque ela se derramou. Quando às vezes a gente está no nosso secreto e se derrama diante de Deus, Ana se derramou e ela tinha feito um voto a Deus, que se Deus desse um filho a ela o devolveria para que ele fosse criado na casa de Deus. Ela só queria também receber um filho. Ana só queria também gerar o próprio filho, porque naquela época as mulheres eram cobradas. Naquela época, as mulheres eram muito cobradas sobre isso. E a pessoa que não tinha, a mulher que não tinha filhos, às vezes era tida até como amaldiçoada, como se Deus não a tivesse escolhido. Então, Ana queria aquilo, ela queria um filho e ela pediu bem, porque a gente precisa ser específico quando pede as coisas. Ana pediu um filho homem. Aí a gente vê aqui que nesse momento, quando ele pergunta para ela, fala com ela, né, sobre essas coisas, ela responde, ela fala assim, capítulo 1, versículo 16, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Existem momentos em que a gente fala até um certo ponto, de uma forma, mas você vai ver que ela pega a palavra do sacerdote, muda a forma dela proceder e ela recebe o milagre. E é sobre isso que eu quero falar com você. Se você quer um milagre, mude a forma como você reage às situações. Versículo 17 diz: então respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela fez um pedido a Deus, ela se lançou aos pés do Senhor e Deus usou o próprio sacerdote para falar que Deus te conceda aquilo que você acabou de pedir. E assim foi, porque a gente vê no versículo 18 que a reação da Ana mudou. A reação da Ana foi, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi o seu caminho, ela não ficou mais parada, prostrada, ela se foi o seu caminho, comeu, porque a Bíblia diz nos versículos anteriores que quando a outra esposa do Eucana, que era natural na época ter mais de uma, ela fazia as coisas para irritar, ali diz que Ana chorava e não comia. Nos versículos, aqui no versículo 7, nós estamos agora lendo 18. Lá no 7 diz que Ana chorava e não comia, porque ela era afrontada, mas ela não revidava não. Nem ela, nem Eucana, eles viviam a vida deles aguardando no Senhor. E antes ela deixava aquilo entristecer ela e paralisar. De repente Ana falou assim, não vou mais me paralisar. Vou pegar a palavra que está liberada sobre a minha vida, eu vou declarar essa palavra e eu vou ver cumprida. A Bíblia diz que ela se foi o seu caminho e comeu e o seu semblante já não era mais triste. Meu Deus do céu! Será que depois de uma palavra abençoada a gente continua com semblante triste ou a gente se levanta por dentro, se alimenta, se arruma e vai viver a nossa vida crendo que o milagre vai bater na porta? E foi assim que aconteceu, porque em seguida, no versículo 19, a gente já vê, eles se levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor e depois eles voltaram para casa, né? Eucana coabitou com Ana, sua mulher, Deus se lembrou dela e o versículo 20 disse, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pediu. Então ela recebeu ali o seu filho homem e botou nele o nome de Samuel. Mas parou por aí? Não, Ana continuou tendo a constância. Quando Samuel nasceu foi o único ano em que Ana não subiu
porque ela estava, no período do resguardo, cuidando dele, mas a promessa que ela fez, o voto que ela fez para Deus foi que quando ele desmamasse, ela levaria ele para ser criado no templo e servindo a Deus todos os dias da sua vida. Foi isso que aconteceu. Ela depois levou Samuel e continuou indo de ano em ano, e enquanto ela ia, recebia mais palavras do sacerdote. Até que teve um dia, aqui no versículo, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 20, a gente vai ver aqui ela pegando novamente a palavra do sacerdote. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, não era da outra, desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Como é bom confiar em Deus. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E diz que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então Ana não teve só um filho. Quando ela teve um filho e cumpriu o que ela prometeu, o voto que ela fez, Deus pôde dar muito mais. Aquela bênção que Ana recebeu, ela não segurou aquilo. Ah, não, agora eu desisti, eu não vou entregar mais Samuel. Não, ela entregou, ela cumpriu. Ela viu que podia gerar sim, ela estava tranquila. E em seguida continuou buscando a Deus, e Deus depois deu 3 filhos e 2 filhas. Então isso aconteceu durante alguns anos. Ana foi extremamente abençoada, Eucana abençoado. O procedimento deles era irrepreensível, porque Ana não ficava revidando. Ana não ficava, mas você tem por causa disso e daquilo? Jamais. Ana só falava com quem podia resolver. E Eucana amava Ana, dava porção dupla, e ela recebeu o seu milagre. Esse seja o nosso proceder, pegar palavras boas, ter um bom procedimento e avançar com aquilo que Deus nos deu. A cada um, uma medida de fé. A gente precisa trabalhar a nossa fé, enxugar as lágrimas, levantar a cabeça e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus abençoe a sua vida.